Poucos sabem, mas há um mistério que paira sobre a morte de Moisés, um dos episódios mais enigmáticos de toda a Bíblia. Ele, o homem que falou com Deus face a face, que libertou um povo inteiro do Egito e abriu o Mar Vermelho, desapareceu da história humana sem deixar sepultura conhecida. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote o enterrou. A Escritura diz apenas que o próprio Deus o sepultou em um vale de Moabe, e que ninguém jamais soube onde ficava o seu túmulo. Mas a história não termina aí, porque há algo muito maior escondido por trás desse silêncio. Segundo Judas 1:9, o arcanjo Miguel e Satanás travaram uma disputa pelo corpo de Moisés, e a pergunta que ecoa há séculos é: por quê? Imagina a cena: um deserto silencioso, o corpo de Moisés sem vida, e duas forças cósmicas, luz e trevas, diante dele. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, vem cumprir uma ordem direta do Altíssimo, proteger o corpo do servo fiel. Satanás aparece para reivindicá-lo, argumentando que Moisés havia pecado, que não tinha o direito à herança divina. Ele tentou usar a própria lei contra aquele que havia recebido a lei. Era uma batalha espiritual, não de espadas, mas de autoridade. O arcanjo não o confrontou com insultos nem com poder humano, mas disse apenas: "O Senhor te repreenda." E com essa simples frase o inimigo foi silenciado. Mas o que estava em jogo ali não era apenas o corpo de um homem, era um símbolo da redenção e da graça. Satanás queria o corpo de Moisés porque ele representava o fracasso da humanidade sob a lei. Moisés, o legislador, morreu antes de entrar na terra prometida. Humanamente, parecia uma derrota. O inimigo queria usar isso como prova de que ninguém é digno da promessa. Queria mostrar que até o mais fiel falha. Mas Deus, em silêncio, transformou a morte de Moisés em um mistério redentor. Ele o sepultou longe dos olhos humanos para impedir a idolatria, sim, mas também para revelar que a obra de Moisés ainda não havia terminado. Séculos depois, no Monte da Transfiguração, Moisés reaparece ao lado de Elias, conversando com Jesus. Vê-se então que Deus nunca o abandonou. O corpo que Satanás quis possuir estava agora glorificado. Aquilo que o inimigo tentou usar como símbolo de condenação se tornou testemunho de redenção. É como se o céu estivesse dizendo: o que a lei não pôde salvar, a graça restaurou. Moisés representa todos nós, falhos, humanos, mas amados. Sua história termina em mistério, para ensinar que a fidelidade de Deus vai além da morte. O ocultamento do corpo também tem outro significado. Se Israel tivesse encontrado o túmulo, certamente teria erguido um santuário, transformando o servo em ídolo. O povo que construiu o bezerro de ouro teria feito o mesmo com o corpo de Moisés. Deus, então, o escondeu, não por desprezo, mas por proteção. Há coisas que ele esconde para preservar o propósito. Há corpos que ele não permite que o mundo veja, ministérios que ele recolhe antes da hora, porque a glória ainda não é para esse lado da eternidade. O embate entre Miguel e Satanás é uma das raras passagens onde o conflito espiritual é revelado com tanta clareza. Miguel não lutava por ossos, mas pelo testemunho. O inimigo queria transformar o corpo em símbolo de derrota. Deus o transformou em promessa de ressurreição. O corpo que foi ocultado em Moabe seria um prenúncio do corpo glorificado de Cristo, o primeiro a vencer a morte. A disputa por Moisés foi, no fundo, um prenúncio da luta por toda a humanidade. Percebe o poder disso? Satanás ainda hoje tenta reivindicar corpos e destinos, usando falhas passadas como justificativa. Ele tenta dizer que quem pecou não pode mais ser usado, que quem errou não merece ser lembrado. Mas o Senhor continua dizendo o mesmo: o Senhor te repreenda. A graça fala mais alto que a acusação. A história de Moisés mostra que Deus não se prende ao ponto final que o homem escreve. Ele fecha um ciclo na terra para abrir outro no céu. A morte de Moisés não foi um fim, foi uma transição. O homem que libertou Israel das mãos do Egito seria libertado da própria lei pela misericórdia divina. O corpo ocultado na terra foi restaurado na glória. Aquilo que foi escondido por Deus foi revelado na eternidade. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. Quando Deus te esconde,
Não é porque acabou, é porque ainda não é hora de aparecer. Moisés morreu à vista da terra prometida, mas ressuscitou à vista do Messias. O corpo que o inimigo quis tomar pertenceu à glória. A disputa no deserto foi vencida não com força, mas com autoridade. E o silêncio do túmulo de Moisés ecoa até hoje, lembrando-nos que há mistérios que só o céu entende e vitórias que o homem nunca verá acontecer. O segredo por trás da morte de Moisés é que Deus não permite que o inimigo tenha a última palavra sobre os seus escolhidos. Ele esconde o que é santo para preservar o propósito. Ele silencia o acusador com uma simples ordem: o Senhor te repreenda. E quando o tempo certo chega, o que foi oculto ressurge em glória. Então a pergunta que fica é esta: se até o corpo de Moisés foi disputado, o que acha que o inimigo faria com a tua vida? Se não fosse Deus a guardá-la em segredo.